Vamos resolver essa questão do Enem, questão 138 da prova amarela, tá? A história é bem simples, ela fala sobre um controlador de voo que tem um instrumento que descreve ali a altitude e a distância do avião, tá? Aqui está um gráfico que demonstra aqui na vertical a altitude e na horizontal a distância percorrida pelo avião no seu voo, tá? E uma das informações mais importantes para essa questão é que cada quadradinho dessa malha daqui, ó, ela é formada por quadradinhos, então ela tem 1 centímetro de distância, né? O lado do quadradinho mede 1 centímetro, ok? E a pergunta é a seguinte: qual é a escala em que a tela representada, né, representa as medidas, né? A ideia é bem simples. Porém, você precisa ter um tamanho real das projeções aqui, né, de voo do avião, que a questão te dá como sendo 5 quilômetros. Então, vamos lá. Vou dar um zoom aqui no pequeno gráfico que a gente tem e vamos demonstrar como se pode resolver essa questão. Primeiro passo é o seguinte: você vai entender que você tem duas unidades de medida. Você tem os centímetros, que são as medidas da miniatura, tá, do seu voo, e você tem os quilômetros aqui embaixo, que são as medidas do mundo real, certo? Então, o que você precisa fazer, num primeiro momento, é transformar essas medidas em uma medida só. São duas medidas diferentes, a gente vai trazer tudo para uma medida só. Então, o que eu vou fazer aqui é transformar os quilômetros em centímetros. Eu poderia fazer o contrário? Poderia, mas ia dar mais trabalho, você ia ter que fazer outra operação no final da questão. Então, vamos lá. Primeiro você vai lembrar da retinha de medidas, então você tem aqui o quilômetro, depois o hectômetro, depois o decâmetro, o metro, o decímetro, certo? E o centímetro. Tem o milímetro também aqui, mas a gente não vai usar. Então, o que nós vamos fazer agora é passar de quilômetro para centímetro, tá? Então vamos lá. Eu vou andar uma, duas, três, quatro, cinco casas. Então, cada casa que eu andar, eu vou adicionar um zero no meu número. E como eu estou vindo do maior para o menor, eu estou multiplicando o meu número. Então, eu vou multiplicar o valor em quilômetros por 100 mil, ok? Isso aqui é uma decoreba que você tem que levar para a prova, tá? Unidades de medidas é um assunto, né? É bastante cobrado na prova do Enem. Então, indico você levar para a prova esse conhecimento. Então, está aqui a unidade de medida que nós vamos transformar e nós sabemos que temos 5 quilômetros. Então, você vai multiplicar 5 por 100 mil, ok? Que vai dar um total de 5, ou melhor, 500 mil, né? 500 mil quilômetros, ou melhor, centímetros. Estamos transformando quilômetros para centímetros. Agora, o que você vai fazer no segundo momento é considerar a ideia de escala. O que é escala? Escala é um número que nós multiplicamos, né, o tamanho real para obter a miniatura. Então, a ideia da escala é bem simples. A escala ela vai multiplicar o tamanho real de algum objeto, tá? Nesse caso daqui é das dimensões do mundo real, vamos dizer assim, que o avião faz o voo. E vamos obter aqui do outro lado o tamanho da miniatura, ok? Se a pergunta da questão é qual é a escala, então nós vamos simplesmente passar esse tamanho real aqui para dividir o tamanho da miniatura. Por quê? Porque ele está multiplicando a escala desse lado, tá? Então nós vamos passar ele fazendo a operação contrária. Ou seja, no final das contas nós vamos ter isso aqui, ó. A escala é igual ao tamanho da miniatura dividido pelo tamanho real, tá? Sempre cai uma questão sobre isso no Enem, então é legal você decorar essa formulazinha, ela é simples e não tem muito trabalho, né, nas questões. Então, vamos lá. Nesse caso, vamos colocar aqui os tamanhos reais e das miniaturas para obter o resultado. O tamanho da miniatura é o tamanho do quadradinho aqui, que é 1 centímetro. Então, 1 centímetro. E o tamanho do meu mundo real, vamos dizer assim, né, do voo do avião, é 500 mil centímetros. Então, você vai colocar aqui 500 mil centímetros.
ok? Como eu tenho aqui centímetro e centímetro de unidade de medida, eu não vou ter a escala com nenhuma unidade de medida, tá? As unidades de medida são apenas das dimensões do mundo real e da miniatura. Então, eu vou ter 1 sobre 500 mil, que está na alternativa letra E, certo? Uma questãozinha um pouco mais complexa. Lembrando também que 1 sobre 500 mil pode ser escrito assim, ó, 1 dividido por 500 mil, já que a fração é uma divisão, tá certo? E nós representamos escala dessa maneira aqui. É uma divisão de 1 pelo tamanho real, tá? Então, é isso. Se esse vídeo está te ajudando nos seus estudos, deixe seu like e se inscreva no canal. Caso de dúvidas, deixe nos comentários. Até a próxima questão.